Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Muito obrigado, querido. Também, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Eu acho que todo pregador, quando recebe um convite, decide em sua mente o que ele vai pregar. Pelo perfil do evento, pelo ambiente. E quando o pastor Silas me comunicou da minha responsabilidade aqui, a minha mente disse o que eu iria pregar. Mas aí, e era uma mensagem bonita, muito legal, muito boa. Mas essa semana, quando eu sentei para folhear a Bíblia, bisbilhotar alguma coisa, o Espírito Santo me trouxe uma palavra totalmente diferente do que eu imaginava. E eu quero falar de um texto extremamente conhecido, Mateus 6, versículo 9, até o versículo 13, extremamente conhecido. Você vai ler comigo em voz alta, por gentileza. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Amados, eu quero me centrar um pouco no versículo 10, a parte A, que diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. A igreja é a agência central de Deus na terra. Não há nenhum povo na terra com quem Deus trate tão direta e intimamente como a igreja. Ela é a coluna e a firmeza da verdade. Tudo que Deus fará na terra com os homens será através da igreja. Ele conta conosco. O Senhor Jesus estava orando junto ao Pai. Lucas capítulo 11, Lucas é, dentre os evangelistas, o mais detalhista nos seus relatos. E Lucas revela por que os discípulos pedem para Jesus lhes ensinar a orar. Eles estão vendo uma oração de Jesus. E quando veem uma oração de Jesus, eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então responde: vocês deverão orar assim. Óbvio que os discípulos sabiam, ou pelo menos eles oravam. Eles eram judeus, eles conheciam as leis do Deus de Israel, eles praticavam, obedeciam e estavam submetidos à lei mosaica. Então, como é que esses camaradas estão pedindo a Jesus para que eles sejam ensinados a orar? Eles não já oravam? Na verdade, uma leitura cuidadosa do texto vai nos revelar que eles estão dizendo a Jesus: nos ensina a orar assim como tu oras. Nós queremos aprender a orar com esta relação, com esta intimidade, com esta proximidade. Então a questão aqui não é apenas orar, a questão aqui é orar como Jesus estava orando. E é muito interessante perceber que esta oração, que nós chamamos de oração dominical, porque domini
ou domini, fala de domínio, comando, senhorio. Portanto, dominical, porque trata do governo, do senhorio, do comando de Cristo. Nós, assembleianos, aprendemos que dominical está relacionado com domingo. Domingo, na verdade, se origina de domini, dominar, comandar, senhorio, controle. Neste caso, esta oração pode ser chamada de a oração do reino, a oração do domínio, a oração do comando, a oração do senhorio de Cristo. E é bom observar que, embora nós crescemos fazendo esta oração, ela não foi dita por Jesus para ser repetida como se fosse uma reza. Por que estou usando a expressão reza? Não é conotação religiosa. Rezar é repetir palavras de devoção. A ideia de Jesus aqui não é você fazer do Pai Nosso uma reza. Não é você fazer do Pai Nosso uma repetição de palavras de devoção. Ele está dando um mapeamento da oração. Ele está ensinando os pontos principais de uma oração, como chegar à presença de Deus pela oração. Então, esta é uma oração do reino de Deus. É a oração que convida o reino de Deus a se manifestar entre os homens. E é muito interessante que Jesus começa esta oração falando de 3 propriedades exclusivas de Deus, e conclui a oração falando de mais 3 propriedades exclusivas de Deus. Ele começa mencionando a primeira propriedade de Deus, que é a paternidade, Pai Nosso. E a paternidade de Deus é uma paternidade perfeita, absoluta. É bom lembrar que os religiosos pensam que Deus é pai apenas deles e tio dos outros. Tem crente na igreja que pensa que Deus é apenas pai dele e dos outros Deus é tio. Presta atenção, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem afilhados, Deus tem filhos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Quem se sente assim, diga amém. A segunda propriedade de Deus mencionada no texto é a sua santidade. Santo é o teu nome. O tradutor da língua portuguesa disse santificado seja. Ele colocou a expressão no futuro, numa ação contínua, mas o texto grego é santo é o teu nome. Pai nosso, santo é o teu nome. Ele está falando da pureza de Deus, pureza absoluta. Na cabeça do judeu isso é bem mais claro do que na nossa. Porque no Antigo Testamento eles tinham 2 expressões para falar daquilo que é santo ou daquele que é santo. A primeira expressão era kadosh. Kadosh era utilizado para falar das coisas que foram santificadas. O sacerdote foi santificado, o altar foi santificado, os utensílios do templo foram santificados. Kadosh. Mas quando se referia à santidade de Deus, a expressão era Kodesh, que indica aquele que é santo em sua natureza, aquele que é santo sem margem de erro, aquele que é santo, perfeitamente santo, sem chance de pecar, sem possibilidade de falhar. A expressão aqui da santidade de Deus aponta para essa plenitude de santidade, tão grande que os serafins, na visão de Isaías, louvam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terceira propriedade de Deus que está na oração que Jesus nos ensina é o seu reinado. Venha o teu reino. E é muito interessante que todo o Antigo Testamento retrata o reino de Deus sobre a terra e o reino de Deus sobre o universo. Lá no Salmo 22 e no Salmo 95, o salmista retrata o Senhor como o rei da terra.
Daniel capítulo 7 revela Deus se apropriando do trono e estabelecendo o seu governo sobre a terra. Mas no Êxodo capítulo 7, Moisés canta, Êxodo 15, e no cântico de Moisés, Deus não é apenas rei da terra, Ele é rei do universo, ou seja, Ele tem todos os planetas, galáxias, estrelas, constelações sob seu comando, sob seu domínio. Significa dizer que até Satanás e seus demônios estão submetidos, controlados, subjugados ao rei que reina para sempre e cujo universo atende e atenta para a sua voz. Deus é rei. Mas aqui, quando Jesus fala desse reino de Deus, Ele não está falando do reino de Deus sobre a terra, e nem está falando do reino de Deus sobre o universo. O reino que Jesus está retratando aqui é extremamente espiritual e está estabelecido no interior de cada um que se submete ao controle de Deus. Por isso que Jesus conclui a oração falando de mais 3 propriedades. Teu é o reino, ou seja, todo poder, todo comando, todo controle, todo trono, toda coroa, toda majestade é tua, porque teu é o reino, teu é o poder. Ninguém tem poder se Deus não lhe conferir. Isso Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos disse: tu sabes que eu tenho poder para te livrar da morte. E Jesus disse: eu sei de uma coisa que tu não sabias, mas eu vou te informar. Nenhum poder tu terias se não tivesse sido concedido pelo meu Pai que está no céu. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. A glória é uma propriedade tão exclusiva de Deus que em Isaías 40 ele declara: eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, eu não darei o meu louvor a ninguém mais, nem a minha glória às imagens esculpidas ou a outros deuses. Então toda a glória é de Deus. Mas eu quero nesta oportunidade me centrar um pouco nesta petição de Jesus ao Pai: venha o teu reino. A mensagem do reino de Deus é a mensagem central do ministério de Jesus. O seu precursor, João o Batista, anuncia a chegada do reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, de que reino João Batista está falando? A frustração dos judeus que creram em Jesus em seu ministério é que o reino de Jesus não veio com a roupagem que eles esperaram. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 a 22, quando alguém perguntou a Jesus sobre o reino, ele disse assim: o reino de Deus, ou do reino de Deus, não se pode dizer que está aqui ou que está ali, porque o reino de Deus não é material, porque o reino de Deus não é político, porque o reino de Deus não é institucional. Aí Jesus diz: o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Com isso, Jesus está ensinando que a igreja que está esperando o reino de Deus ser revelado ainda não entendeu o que significa o reino, porque o reino de Deus já está revelado, o reino de Deus já está manifestado, o reino de Deus está em você, o reino de Deus está em nós. Dá uma provocada no seu vizinho e diz para ele: você é reino de Deus. Você é reino de Deus. E a igreja precisa entender o poder disto. A igreja precisa entender o que significa isto. Primeiro, eu e você temos que gerar em nossa mente a consciência de que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja.
Porque tem gente que quer colocar o reino de Deus na placa da fachada do seu templo. Ei, o reino de Deus é maior do que a sua igreja. O reino de Deus é maior do que o teu ministério. O reino de Deus é maior do que a tua religião. O reino de Deus não tem bandeira nacionalista, não tem passaporte, não tem fronteira. Onde houver um servo de Deus, o reino de Deus está lá. Mas aí Jesus diz: venha o teu reino, aproxima o teu reino. O que isto significa na prática? O que eu, na vida cristã diária, preciso entender desta oração. O que Jesus está pedindo ao Pai quando diz: venha o teu reino. Rapidinho nós vamos dar uma observada nisto. E a minha oração é que o Espírito Santo abra a nossa mente. Lembra de Deuteronômio 6, quando o Senhor diz a Israel assim: ensina as minhas palavras aos teus filhos, inculca. Inculcar ali literalmente é abre o crânio e crava lá dentro. A minha oração é que o Senhor abra o crânio, Ele abra a nossa mente, para a gente entender o que é reino, o que é ser reino. Porque, lamentavelmente, eu tentei fazer uma cruzada evangelística num país da Europa, reuni algumas igrejas, alguns pastores, para a gente programar a cruzada, e de repente na reunião, um começa a discutir com o outro, para definir para onde vão as pessoas que se converterem. Eu olhei para um e perguntei: quantos crentes tem na igreja que você pastoreia? 15. E o outro? 40. E o outro? 25. Sabe por que não cresce? Por quê? Porque vocês veem igreja como o quintal da casa de vocês. No dia que vocês entenderem que igreja não é teu curral, que igreja não é teu aprisco, que igreja é reino de Deus, vocês vão compreender que não há paredes, que não há limite para parar a igreja, porque ela está acima dessas limitações. Difícil é colocar isso na mente de algumas pessoas. Mas vamos lá. Venha o teu reino. O que isso significa? Reino aqui simboliza lugar da presença de Deus. Reino aqui simboliza o lugar onde Ele está presente. E por favor, presença aqui não se refere à visita. Presença na Bíblia fala de permanência, lugar da morada. Nós, da língua portuguesa, decidimos traduzir Shekinah por glória. Mas Shekinah literalmente é morada. Lugar onde Deus mora. Lugar onde Deus habita. Reino de Deus é entender que onde eu estiver, a sua presença está. Significa dizer que na hora de fazer uma besteira, você não olha para frente, não olha para trás, não olha para o lado, não olha para o outro lado, porque se você entende reino, você não se dá o trabalho de observar se alguém está te observando, porque você é reino, e se você é reino, você é presença. A presença de Deus está em você, independente de alguém estar vendo ou não. Isso é reino. Toda a Bíblia revela o desejo de Deus de se relacionar conosco. E é interessante que toda a Bíblia revela que o homem sempre fugiu da presença de Deus. O que eu vou dizer é chocante, mas o homem não quer a presença de Deus. Vou provar para você, biblicamente, que presença é uma coisa e poder é outra coisa. Vou mostrar para você que nós queremos o poder, mas não queremos a presença. Por quê? Porque o poder nos engrandece, a presença nos confronta. O poder melhora a nossa performance, a presença confronta o nosso pecado. O poder revela a nossa espiritualidade e a presença revela a nossa intimidade. É diferente.
E eu vou dar alguns exemplos. O primeiro, lá em Êxodo capítulo de número 19, versículo 16 ao versículo 22, o Senhor chama Israel e diz a Moisés: coloca todo mundo ao pé do monte, porque eu vou descer no monte e eu vou falar com o povo. O texto bíblico diz que quando o Senhor desce sobre o monte, ele desce com trovões e relâmpagos e chama de fogo. E a Bíblia diz que por causa da presença de Deus, o monte estremeceu. No texto da língua portuguesa diz que Moisés chamou o povo para sair do arraial e vir ao monte. No texto hebraico diz que Moisés chamou o povo para vir ao monte recepcionar Deus. É diferente. Não é apenas vir ao monte para ver os sinais de Deus. Recepcionar é vir abrir a porta, é vir fazer as honras da casa. Mas quando o povo chega ao pé do monte e vê o monte tremendo, diz a Bíblia que eles fogem da presença de Deus. No capítulo de número 20 do Êxodo, versículo de número 18 a seguir, o povo chama Moisés e diz assim: Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Nós queremos que Deus fale contigo e tu nos dirás o que Deus te disse. Moisés disse: isso não é bom. Deus não desceu com a sua presença, o seu fogo e o seu trovão para que vocês tivessem medo dele. Ele desceu assim para que vocês o conheçam, saibam quem ele é e tenham reverência a ele. Aí o povo diz: mesmo assim, não queremos que Deus fale conosco, fale ele contigo, e o que ele te disser, faremos. Então presta atenção, por que tem tanta heresia, tanta gente falando bobagem no altar e o povo aplaudindo? Porque a multidão não quer ouvir Deus, a multidão quer ouvir por um canal, quer ouvir através de alguém, e nem sempre esse alguém tem o compromisso de Moisés, de transmitir o que recebeu. Quando a igreja ouve Deus, ela sabe quando quem está no altar está falando loucura, besteira, baboseira. Quando ela não ouve Deus, ela se torna fanática, segue homens em vez de seguir a Deus, e isso é uma tragédia para a igreja. Mas é hora de entender que reino é lugar de presença. Vamos mais. Êxodo 33, o Senhor chama Moisés e diz assim: Moisés, eu não vou contigo pelo caminho conduzindo esse povo, porque esse povo é rebelde. Se eu for contigo, eu vou matar esse povo. Então Moisés, eu vou mandar o meu anjo, texto bíblico, os mais próximos dos originais, vou mandar o meu anjo forte. Em algumas expressões está o anjo do meu poder. Moisés entendia a diferença entre presença e poder, e lá no versículo 12 ele diz: se a tua presença não for com a gente, eu não arredo daqui, eu não saio daqui, porque só a tua presença me garante que eu vou atravessar o território do inimigo. Aí o Senhor diz então: a minha presença irá contigo e te fará descansar. O povo vê o anjo, Moisés vê a presença. Porque quem quer mais do que poder, desfruta da presença. Venha o teu reino, venha a tua presença. Vou dar mais um exemplo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias está fugindo de Jezabel, depois do maior avivamento da história de Israel depois do Êxodo. O avivamento que Elias provoca em Israel é o maior da história depois do Êxodo. Mas agora Jezabel diz assim: vou lhe matar. Elias foge, caminha 40 dias deserto adentro. Lá no ermo ele encontra uma caverna e entra.
Elias está amargurado, angustiado, deprimido, arrebentado. Mas Elias conhece Deus. Ele conhece o Deus do fogo. De repente Elias ouve um terremoto. A terra está tremendo, o chão está abrindo, há uma movimentação extraordinária. E o texto diz que Elias entendeu que Deus estava vindo no terremoto. Dá-se a compreender que Elias esperou Deus no terremoto, tanto que o escritor faz questão de observar, mas Deus não estava no terremoto. Presta atenção, terremoto é poder, mas não é presença. De repente Elias para, já que Deus não veio, não tem nem para que se preocupar com o terremoto. A tragédia ali é eu não ter morrido no terremoto, porque Elias queria morrer. De repente vem saraiva, chuva de granizo, pedra cai do céu. Está tudo sendo destruído. E Elias sai da caverna para ver Deus. Aí o texto diz assim: porém, Deus também não estava na saraiva. Saraiva é poder, mas não é presença. O tempo passa e não se diz quanto tempo, mas lá vem fogo. E Elias está acostumado com o Deus do fogo. Mostra para esse povo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Então se vem fogo, Deus está vindo, porque Deus é fogo. E Elias sai para ver Deus no fogo, e o fogo passa, e o texto diz: porém, Deus não estava no fogo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos nos encantando com terremotos, saraivas e fogo, e não estamos nos perguntando se a presença está nesses fenômenos. Os fenômenos até revelam de Deus, mas não são a presença de Deus. Aí a Bíblia diz que quando há uma bonança, um silêncio, uma voz brada na entrada da caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? Agora é presença. Então não ache que a presença está no barulho. Não ache que a presença está no movimento. Não estranhe, sou pentecostal, da gema, batizado com o Espírito Santo, creio nos dons espirituais, mas tenho que entender que Deus trabalha no silêncio, com serenidade. É preciso parar para perceber a sua presença. Venha o teu reino, venha a tua presença. Se onde eu e você chegamos, a presença de Deus não chegar, alguma coisa está errada. Alguém diz amém? Amém. Agora diga assim: Senhor, eu quero mais do que poder. Eu quero presença. Mas não esquece, a presença vai te despir. A presença vai te confrontar. A presença de Deus vai te chacoalhar. A depender do nível, você vai procurar um buraco para entrar e não vai encontrar, porque a presença de Deus te faz desaparecer. Por isso que Isaías diz: ai de mim, que vou perecer. Então o que significa venha o teu reino? Significa eu quero a tua presença onde eu estiver, porque o teu reino está em mim. Segundo lugar, venha o teu reino fala de soberania. O reino de Deus fala do seu comando absoluto. Ele é soberano. Deus não está submetido a ninguém. Significa dizer que se eu estou pedindo o seu reino, eu estou pedindo sua soberania sobre mim. Lindo.
Mas o problema do evangelho que nós pregamos da pós-modernidade é que ele é mais romântico do que prático. E a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia não é uma novela. A Bíblia não é para agradar quem a lê. Leis não são constituídas para agradar indivíduos. Leis são instituídas para regrar a vida em comunidade e estabelecer padrões num estado e num governo. Se eu falo de soberania, significa dizer que algumas coisas que a soberania vai determinar sobre a minha vida não é o que eu quero. Por quê? Porque no reino a minha vontade é o que menos importa. O que mais importa é a vontade do rei. E eu vou repetir: lindo na fala, violento na prática. Porque no dia a dia, o que nós queremos é que a nossa vontade se realize. Diga que não. Mas aí um dia Jesus ora e diz assim: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Olha o que ele diz em Lucas 9:23. Eu acho esse um dos versículos mais desaforados de Jesus. Não sei se você conhece essa expressão, que é típica do Nordeste. É a mensagem mais afrontadora de Jesus, porque ele diz assim, Lucas 9:23. Se alguém quiser. Primeira coisa que ele está dizendo aqui é: você não é forçado, venha se quiser. Estou querendo ninguém atrás de mim. Tanto que a expressão original indica: se você está tão decidido que tem certeza que não vai querer voltar do meio do caminho. Significa dizer que quando você aceita Jesus como Salvador, a marcha ré foi quebrada. Você não tem mais vontade própria. Então a sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele: você não tem mais vontade própria. E se quiser vir após mim. O que significa vir após mim? Repetir o que eu faço, pisar onde eu piso, fazer o que eu faço, ser guiado pela minha direção, ir onde eu vou, obedecer a minha ordem. Olha o que ele diz para Israel no deserto, Números 23, 26. Vocês vão andar debaixo da minha nuvem. Quando a nuvem subir, vocês andam. Quando ela descer, vocês param. Se ela ficar baixada uma semana, vocês ficam parados uma semana. Se ela ficar baixada um mês, vocês ficam parados um mês. Se ela ficar lá parada um ano, vocês ficam um ano. Vocês só se movem quando a nuvem se levantar. Isso é soberania. Na soberania não é a sua estratégia, é a nuvem. Você espera o sinal de Deus, você espera a ordem divina. Você sabe o que precisa fazer, mas precisa aguardar Deus dizer: é agora. A maioria de nós tem dificuldade com a soberania, sobretudo na pós-modernidade, que nós estamos educando filhos para serem independentes. Mas diante da soberania não há mentalidades independentes. Você faz o que ele manda. Eu lembro agora veio à mente um texto que eu acho muito interessante, poderosíssimo, muito forte, mas bem interessante. Davi está acostumado a dar tapa em filisteu desde os seus 14, 15 anos de idade. Aí Davi é ungido rei a primeira vez sobre Judá e Benjamim. Aliás, a primeira vez na casa do seu pai Jessé. A segunda vez, quando as tribos de Judá e Benjamim reconhecem o seu chamado. A terceira vez, quando toda a nação reconhece seu reinado. Aí, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, versículo de número 18 a seguir, diz que, sabendo os filisteus
que Davi havia sido ungido rei sobre Israel pela terceira vez, subiram para prendê-lo. Quando subiram para prendê-lo, o texto diz: pelo que Davi desceu à fortaleza e falou com Deus. Interessante, porque a fortaleza dos reis é subindo, a de Davi é descendo. Então provoca seu vizinho: você não é forte quando sobe, você é forte quando desce. Davi ora e pergunta a Deus assim: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. E ele pergunta: e o Senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? E o Senhor disse: entrego. Ele foi, batalhou e venceu. Só que os filisteus voltaram, e diz o texto que um ano depois, olha que muda o relato, um ano depois, eles reuniram todas as suas forças e subiram outra vez contra Davi para matá-lo. Na primeira vez vieram para prendê-lo, na segunda vieram para matá-lo. E o texto diz: pelo que Davi desceu a fortaleza e chorou. Na primeira vez ele apenas conversa com Deus, na segunda ele chora. A situação agora é mais grave. E quando ele chora, ele pergunta a Deus assim: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E Davi pergunta: e eu faço o quê? Jeová disse: vaza, foge, se esconde. Tá, eu nunca corri de filisteu quando eu era criança. Eu não corri de filisteu quando eu estava correndo de Saul. Aliás, quando eu estava correndo de Saul, eu fui morar na terra da Filístia. Eu levei meu pai para morar lá. Agora que eu sou rei, tenho exército, vou correr dos filisteus. Jeová disse: se esconde. Se esconde como? Vai para detrás da floresta dos balsameiros, fica lá. Como é que explica isso para o exército? Jeová disse que não é para a gente enfrentar não, é para correr. Alguém deve ter olhado e disse: Davi está ficando velho e frouxo, está ficando velho e covarde, tem que obedecer porque o rei está mandando. Aí está Davi lá escondido atrás da floresta dos balsameiros, e os filisteus fazendo festa porque Davi correu. Eu não sei quantos dias, mas eu imagino que de vez em quando alguém chega e diz assim: Davi, não vai fazer nada? Jeová diz: fica na tua que eu não dei sinal ainda. Alguém chega e diz assim: Davi, antigamente você não corria de filisteu, e o Jeová diz: agora você corre, porque eu estou mandando. Porque quando Deus é soberano, você faz o que nunca fez, você faz o que não pretendia, você vai na direção que você não iria. Até o momento que a soberania diz assim: Davi, eu vou mover a copa das árvores, eu vou mexer na floresta, e não vai ser um movimento comum. Fica atento, porque você vai ouvir o barulho das árvores como o som de marcha de exército. Quando as árvores marcharem, sai a peleja, porque eu vou na tua frente para te dar vitória contra os filisteus. Agora preste atenção, leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai encontrar Davi vencendo os filisteus diversas vezes e os filisteus voltando. Mas aqui, segundo Samuel 5, é a última vez que os filisteus vêm na porta de Davi. Por quê? Porque quando você vence, o inimigo se reorganiza e volta. Mas quando Jeová vence, ele vence de uma vez por todas. Mas isso só é possível quando você aprende sobre soberania. Faz o que Deus mandou. Diz aí para o irmão do seu lado: faz o que Deus mandou.
Tem pastor aqui com dificuldade de obedecer uma ordem de Deus, porque o povo não vai entender, porque o povo não vai aprovar. Quem te chamou, Deus ou o povo? Sabe o que foi que arrebentou o ministério de Saul? A necessidade de agradar o povo. Deus não levanta líderes para agradar a multidão. Deus levanta líderes para guiar a multidão. Soberania. Diga comigo, venha o teu reino. Terceiro lugar, venha o teu reino, fala de dependência, lugar de dependência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Literalmente, o pão de hoje me dá hoje, cada dia. O que ele está ensinando ali é: o pão de domingo me dá domingo. O pão de segunda me dá segunda. O pão de terça me dá terça. O pão nosso de hoje me dá hoje, cada dia. Essa é a expressão literal. Significa dizer que a minha segurança não está na despensa cheia. A minha segurança não está na conta derramando milhões. A minha segurança está no Deus que me aprovisiona dia após dia. Significa aprender que ainda que eu tenha sobrando lá, a minha dependência não é do que eu tenho, a minha dependência é de quem me deu para cada dia. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Quer saber? Esse negócio de depender de Deus é lindo, mas é difícil. Porque tem provisão que Deus só dá na linha de chegada. E para o seu projeto é melhor Deus dar a provisão antes da linha de chegada, para você não ficar inseguro. Só que quando Deus demora a suprir, Ele não está dizendo que esqueceu, Ele só está abalizando, pesando o seu nível de dependência. Vou dar dois exemplos gostosos. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Lugar que você está é terra santa. Lindo. Monte Sinai, pedregoso, temperatura de 60, 70 graus a depender da época. Experimenta andar descalço na calçada do Rio de Janeiro em janeiro. Que Deus está dizendo a Moisés quando ele diz: tira a sandália dos pés. O que ele está dizendo é: quem vai andar comigo precisa aprender a andar diferente. Eu vou tirar a tua plataforma. Presta atenção, tem movimentos acontecendo na sua vida que você está atribuindo ao diabo, e o diabo não tem nada a ver com isso. É Deus mexendo com as tuas colunas mestras, mexendo com a tua estrutura, para te dar uma aula de dependência. Porque às vezes Jeová mexe no nosso projeto. Lá vai, não é heresia. Às vezes Deus desorganiza o que você organizou para fazer do jeito dele, no tempo dele, e te ensinar que dos homens são os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Jacó estava acostumado a dar jeito em tudo. Ele sabia se virar até o dia do Val de Jaboque. E eu acho interessante quando nós pregadores dizemos que Jacó estava brigando na oração. Brigando na oração nada. Ali é tapa. Jacó viu um homem, não viu um anjo, é só ler o texto. Ele viu um homem. Se ele tivesse visto um anjo, ele tinha caído, mas ele vê um homem. E quando ele vê um homem, tem 400 homens de Esaú vindo. É mais ou menos assim: se vier de um em um eu resolvo.
O problema são os 400 de vez, mas de um em um eu dou um trato. E Jacó parte para cima, e o anjo vai se esquivando, se livrando de Jacó, até o momento que a Bíblia diz que o anjo tocou. Ei, Deus não bate em você, só toca. E o detalhe é que ele sabe onde toca. Ele tocou na juntura da coxa. Quando ele tocou no nervo, desmontou, e Jacó não teve mais firmeza. Agora ele aprendeu a parar de brigar e agarrar. Quando Deus mexe com a tua plataforma, com a tua estrutura, com aquilo que você confia, Ele te ensina a depender exclusivamente dEle. Venha o teu reino, é dependência. Provoca o seu vizinho e diz para ele: Deus está esperando você depender dEle. Termino já. Dependa. Dependa. Aprenda a mergulhar, aprende a se render. Você está apanhando porque está brigando. Eu acho lindo quando tem gente que quer demonstrar espiritualidade tamanha e diz assim: eu levei Jeová no canto da parede. Por isso que o processo está demorando, porque Deus não trabalha isoladamente com o tempo, Ele trabalha com o tempo e com pessoas. Então enquanto você bate, enquanto você rebate, enquanto você reage, o processo se alonga. Para de rebater, para de debater, para de questionar, para de murmurar, se rende, porque o processo não é com o tempo, o processo é com você. Quando você se render, a obra se conclui. Quarto lugar. Venha o teu reino. Reino aqui é lugar de liberação. Perdoa. Agora presta atenção na gravidade dessa oração. Meu avô me ensinou isso quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu era muito bom jogando pedra. Não errava uma. E um dia um garoto xingou a minha mãe. E você quer ver um menino nervoso? Mexe com a mãe dele. Quando ele xingou a minha mãe, eu peguei 2 pedras e falei com ele: se você for homem, vem xingar mais perto. Ele era homem, ele veio. Eu esperei o lugar que eu precisava que ele estivesse. E enquanto ele se aproximava, eu girava a pedra na mão, procurando a ponta certa. Eu já estava vendo o resultado. Meu avô saiu na porta e disse assim: Josué, vem cá, meu filho. Eu disse: agora não, vô. Estou ocupado. Salvar a honra da minha mãe. Vem cá, meu filho, rapidinho. Eu disse: agora não, vou, já vou. Ele fez assim: Josué. Toda criança conhece esse tom. Guardei a pedra na mão e fui atender meu avô, e o garoto lá me esperando. Aí meu avô perguntou assim: seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso? Eu disse: ensinou, claro. Meu avô disse: ora aí para eu ver se ele lhe ensinou certo. Mas agora, avô? Eu estou querendo resolver uma situação, meu avô quer que eu ore. Ora rapidinho. E eu disparei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Meu avô disse: para. Eu disse: que foi? Eu errei? Ele disse: não, você vai pedir a Deus que perdoe os teus pecados, assim como você perdoou o garoto que mexeu com a sua mãe. Reino de Deus é lugar de liberação.
perdoa os meus pecados como eu perdoo quem me ofende. Ei, se Deus te perdoar como você perdoa, dá certo? O que Jesus está dizendo aqui, que eu vou falar é desconfortável. O que Jesus está dizendo aqui, que se eu sou o reino de Deus, a amargura não permanece em meu coração. Se eu sou o reino de Deus, vingança não permanece em minha alma. O Senhor quer liberar a tua alma nesta noite da prisão emocional. O poder do pecado vai ser quebrado sobre a sua vida quando você aprender a perdoar quem te atingiu. Pastor, é maldição hereditária. Presta atenção. O seu depósito de amargura está constituindo uma tragédia que você chama de maldição hereditária. Não atribua ao seu pai aquilo que você decidiu ser. Eu recebi a visita de uma irmã um dia na igreja, e ela disse assim: pastor, vou largar meu marido. E ela começou a explicar por que ela ia largar o marido. E eu perguntei: não tem jeito de resolver? Ela disse: não tem, pastor, é maldição hereditária. Eu disse para ela: me explica, que eu luto para entender esse negócio e não consegui ainda. Ela fez assim: minha avó era, minha mãe era, minha tia foi, minha irmã mais velha é, minha irmã mais nova tende a ser. Ela estava falando de uma tradição na família dela, de mulheres que largavam o casamento para se tornarem mulheres de muitos homens. E ela estava dizendo: não sou eu que serei diferente, é maldição. E tacou um dedo debaixo do meu nariz, e eu amo quando faz isso. Ela fez assim: e a Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais dos filhos até terceira e quarta geração. Diz ou não diz? Eu disse: diz. Ela disse assim: e então? Eu disse: então eu estou quebrado na emenda. Como assim, pastor? Eu disse: minha irmã, eu não sou crente porque meu tetravô era. Meu bisavô materno era bruxo, morreu endemoniado. Minha bisavó materna cometeu suicídio, amaldiçoou o filho antes de morrer, que veio a ser meu avô. Minha bisavó, a outra, era índia, foi presa e amarrada para amansar, e enquanto amansava invocava demônios da mata contra quem lhe havia prendido. Irmã, eu sou a terceira geração de crentes na minha família. Se a maldição vai até a quarta, nem meu filho escapa, porque ele é a quarta. Só escapa meu neto, se eu andar direito, porque se eu vacilar, nem ele. Ela fez: e agora, pastor? Eu disse: agora que a senhora não leu o versículo todo. Eu sou o Deus zeloso, cheio de misericórdia, tardio em irar-se, compassivo, que vos tirei da terra do Egito e visito até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam, daqueles que me aborrecem, daqueles que me detestam. O que isso significa? Que nessa questão geracional, quando alguém aceitou a Jesus como Salvador na sua família, você se entregou a Jesus, Jeová lá no céu deu uma ordem, colocou o pé na porta e disse: Satanás, parou, acabou a festa, agora tem alguém que quebrou o ciclo, a maldição está quebrada. Só quem crê levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Supere. E é interessante que ele diz assim: e eu visito e amo até 1000 gerações
daqueles que me amam para abençoar. Presta atenção, a maldição vai até quarta e a bênção vai até 1000, e você está engasgado na maldição. Nesta noite saia deste congresso, primeira noite, liberto, porque venha o teu reino, é lugar de liberação. Eu vou parar, fica de pé por favor. Anota isso, só porque você está anotando eu não vou comentar. É lugar de superação. Não me deixe cair em tentação. No reino de Deus você supera as tentações. Anota aí, é lugar de intimidade. Venha, traz para perto, aproxima de mim. Aí eu te pergunto, para a gente encerrar orando, como está o seu nível de intimidade com Deus? Como está a sua relação com Ele? Venha o teu reino. Eu quero ser íntimo teu, Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Eu não quero vir à igreja porque estou precisando de algo. Um mestre judeu, olhando para mim outro dia, disse assim: pastor, oração com os nossos antigos, os nossos ancestrais, não foi criada para pedir as coisas a Deus. Quando o texto hebraico diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a expressão literalmente é, não se aproxime de Deus para pedir. Aí ele disse, oração se tornou um mecanismo de relacionamento, não de pedido. Quando você tem intimidade com Deus, pedir é a última coisa que você precisa. Por causa do relacionamento, por causa da aproximação. E quem está próximo sabe o que o outro precisa. Se Deus está perto de ti, Ele sabe exatamente do que você está precisando. Intimidade. Venha o teu reino, me deixa estar perto do Senhor, me deixa estar perto, conviver contigo, me relacionar contigo com proximidade. Sabe qual é o problema da igreja da nossa geração? Não conhecemos Deus. Sim, nós temos uma ideia de Deus. Nós conhecemos o Deus que a religião quis nos apresentar. Nós conhecemos um Deus tão sensível que fica magoado quando a gente elogia outra pessoa. Outro dia eu falei com o irmão que investiu num projeto social nosso. Eu falei, vou te chamar à frente para orar por você e te abençoar. Ele disse, deixa o culto para Deus. Se o senhor me chamar à frente, o senhor está tomando o culto de Deus. Se o Deus que você conhece é tão sensível que ele se sente ameaçado se eu mencionar o nome de alguém, esse não é o Deus que a Bíblia quer que eu conheça. O Deus que a Bíblia quer que eu conheça está acima dessas questões humanas. Mas onipresença significa isso. Ele está acima, mas está envolvido. Onipresença não significa apenas Deus aqui e lá. Significa Deus em cima e envolvido. Ele não ignora. E só a intimidade traz isso. Só que presta atenção. Ninguém vira amigo da noite para o dia. Amizade requer investimento de tempo. Qual tem sido o seu tempo com Deus? Quanto tempo você se isola para estar com Ele? É a primeira noite do congresso. Daqui até sexta-feira, Jeová vai mexer muito com a nossa alma. Mas eu ouso te dizer que o chamado de Deus para a igreja no Brasil hoje é para a aproximação. Comunhão, relacionamento. E eu quero orar contigo e você vai pedir isso a Deus agora. Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero mais do que ir na igreja. Eu quero mais do que ouvir boas pregações. Eu quero te ouvir falando comigo. Eu quero proximidade. Eu quero relacionamento. Sinto o Espírito Santo nos chamando para um tempo diferente de vida espiritual.
Ore comigo agora e diga para o Senhor: eu quero a tua presença. Eu quero me relacionar com o Senhor. Precisamos sair do nível que Jó estava até o capítulo 42. Eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço. Esse é o nível que Deus quer que eu e você vivamos. Pai, eu preguei a tua palavra. Preguei o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero pedir agora que o Espírito Santo paire sobre este lugar. O máximo que eu posso alcançar é o intelecto, mas o Espírito Santo pode ministrar ao Espírito. E eu peço agora, Senhor, ministra ao mais íntimo deste homem, ao mais íntimo desta mulher, que ele, ela, sinta agora o Senhor se movendo no seu interior, como o vulcão se move no seio da terra. E eu peço agora, Senhor, que o Espírito Santo comece a mover os corações com um cântico espiritual, com um gemido de rendição, com lágrimas de quebrantamento. Maestra agora um coral de adoração neste lugar, Senhor. Pode ser um coral de línguas espirituais, mas eu quero pedir que nós saiamos daqui hoje à noite com outra concepção e visão do reino. Leva-nos a nos ajoelharmos, nos curvarmos, nos rendermos aos teus pés, porque teu é o reino, e o poder, e a glória. Se não for pedir muito, ore pela pessoa do seu lado em 30 segundos. Não precisa tocar nela se não quiser. Se você não tiver afinidade, se você não conhecer essa pessoa, apenas estenda a mão, mas ministre sobre ela agora. Que o véu da limitação seja rompido. E nesta primeira noite desse congresso, nós sejamos levados a um nível mais profundo de vida, de relacionamento com Deus. Espírito Santo, faz agora o que tu quiseres fazer. Ei, baganagaçou, mandarrando. Aleluia. Ori calarama sori candaraba xandaraba calarabas. Oh, aleluia. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoe a nossa mediocridade. Ajuda-nos, Espírito Santo. A tua presença, a tua presença, a tua presença. O rabacheta caramatori calarabás. Aleluia. 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 Aleluia! Glória a Deus.
Ontem, aqui nessa igreja, nós temos aqui o culto da vitória. Estava aqui pastor Flamarion, pastor Gidalt, muitos de vocês que estão aqui. E eu disse aqui ontem, aqui no culto, ontem que eu preguei, eu disse, olha, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que esse evento, Deus vai nos levar a lugares e a patamares. O Espírito Santo tem falado ao meu coração que Deus vai fazer alguma coisa diferente, um movimento de Deus. Quem estava aqui ontem? Meu irmão, eu digo para terminar e você vai na paz. É isso que eu digo. Gente, nós precisamos aprender a valorizar as coisas. Eu não tenho nada, desculpa, eu não estou, por favor, depois de uma graça dessa, mas eu não tenho nada contra. Vai aprender, pague caro para ser treinado, pague caro para ser treinado. O conhecimento não é desprezado nunca. Pague, quer fazer um curso, tem curso que é caro. Eu paguei 1.750 pratas, e da diretora da minha editora, que é minha cunhada, mais 1.750 para ouvir um cara falar 2 horas, que não tinha nada de reino, não tinha nada a ver com presença de Deus, não tinha nada a ver com glória de Deus. Eu paguei R$3.500, e com 25 dias antes não tinha uma vaga num auditório de 2.000 pessoas, para ninguém mais. Eu paguei 1.750 conto para ouvir um cara falar 2 horas, porque me interessava aprender naquela área de business, de administração. Me interessou. Por isso que eu paguei. Faça isso, invista. Agora, meu irmão, você faz um evento, cobra 50 prata, R$14,99 na transmissão, para transmitir, e nego reclama, e nego picha. Gente, nós estamos perdendo o referencial de valor. O que tem valor? Por isso que eu disse, sai, liga para um crente, liga para alguém. Isso aqui é só o começo. Isso aqui é Deus dizendo assim, só que eu vou dar uma demonstração do que eu vou falar. E eu falei aqui antes, eu não sabia que José ia pregar. Não estou falando de movimento. Eu estou falando daquilo que Deus vai nos tratar aqui. Pode se preparar. Pode falar com alguém que você ama e que você considera. Traz para cá. Que eu tenho certeza que Deus vai tratar aí coisas muito especiais. Muito especiais. Que você tenha aquela noite em paz, me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Amanhã, às 5h30 da tarde, começamos a jornada. Que você tenha uma noite de paz, um dia abençoado, que o Senhor te guarde, te leve em paz até a tua casa, até o hotel. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos, e todos digam amém. Vá em paz.